Vandi, que eu estava até um pouquinho antes, né, lendo aqui as falas do Arthur Lira nessa entrevista, né, ele trouxe uma situação, vamos dizer assim, falando da reforma tributária, que é preciso focar nela, pediu o envolvimento do governo, falou que a reforma tributária tem que ir ao plenário antes do recesso, mas o que me chamou um pouco a atenção na fala ali do Lira, né, eu senti que ele deu um recado, inclusive, ali para o Lula, né, ele que teve uma reunião muito rápida com o Lula pela manhã, não durou muito, depois ele saiu sem dar entrevista, aí depois ele deu a entrevista aqui para a CNN, ele falou, vejo reuniões do governo com líderes partidários para que a gente saia dessa situação e tenhamos estabilidade para o próprio governo. Penso que o presidente Lula está se movimentando e é importante que ele se movimenta. O governo que tem hoje uma noção exata de suas dificuldades lá no Congresso. Acho que ele mostra ali, né, essa dificuldade e ele também trouxe, acho que uma visão, né, exatamente que o governo precisa estar muito mais presente nessas articulações. Paula, não é novidade para ninguém que a articulação do governo tem sido ruim. Tá? E principalmente na Câmara, acho que o governo tem uma melhor interação no Senado, mas mais pela própria característica do Arthur Lira de ser mais combativo do que o Pacheco, tá certo? E esse posicionamento do Arthur Lira como um articulador fundamental, quase um primeiro-ministro na estrutura política brasileira. Então, isso é muito importante. Outra coisa que o Arthur Lira deixa bem claro é que o governo é um governo fraco, ele não tem suporte necessário no Congresso. E, por isso, ele precisa comprar, né? Através de articulações, etc., ele compra esse respeito e respaldo. E o quid pro quo que acontece é exatamente nós damos respaldo e você libera as nossas emendas, né? Como apenas 13% das emendas foram aprovadas, o Legislativo, principalmente a Casa Baixa, está mandando uma resposta dizendo o seguinte, você não está jogando com a gente. E a gente não vai dar, a gente vai mostrar para você, naquela morte dos 1000 cortes, né? Nós não vamos fazer nada muito audaz, muito fora dos limites, mas a gente vai impor diversas pequenas perdas para você, e essas perdas vão ser cada vez mais escaladas até que você resolva jogar com a gente. Essa é a leitura entre linhas que eu faço da fala do Arthur Lira. Ontem mesmo, né, ele fez uma entrevista com uma entrevista num outro canal de televisão, e essa entrevista ele deixou bem claro do interesse dele no protagonismo pela reforma tributária. Então, essa é uma posição... Ele quer uma marca, né? Essa é uma posição muito importante para ele. Obviamente, Arthur Lira tem algum interesse em 2026. Se ele for o protagonista de uma reforma tributária que seja, como ele disse, não uma reforma para grupo A ou B, mas uma reforma do Brasil, onde todo mundo vai perder um pouco e todo mundo vai ganhar um pouco. Então, esse posicionamento, na minha leitura, eu quero ser o protagonista desse negócio. Essa vai ser uma vitória do Arthur Lira e da Câmara, muito parecido com a reforma da Previdência, que foi muito mais do que uma vitória do governo Bolsonaro, foi uma vitória da Câmara. Obviamente tem o seu ponto positivo para o Bolsonaro articular isso, mas no final da história foi uma vitória da Câmara. Então, obviamente, o Arthur Lira quer se posicionar como um potencial presidenciável. A minha leitura é essa, e ele quer angariar o suporte que ele tem dentro da Casa Baixa, principalmente do Centrão, e usar o Centrão como esse elemento de troca. Vandic, só lembrando, né, que a gente está quase 50% do ano, né, 45% por aí, 42%. Pode arredondar. E a liberação de emenda está em 13%. Né? 13,6%, então, o governo está segurando, não que seja uma matemática
igual, né? 50% do ano, 50% das emendas, mas está muito aquém da possibilidade de liberação, mostrando que o governo tem muita carta na manga, ou pelo menos muito cheque na manga, para poder passar essa reforma tributária. E eu queria entender a sua percepção, porque o Lira falou, a próxima é a reforma tributária, Ele já tentou ganhar esse protagonismo no arcabouço fiscal, né, falando que ele articularia ali para votação, e o governo passou com facilidade, tanto o arcabouço quanto outras matérias aí muito importantes também, e o governo acabou tendo mais protagonismo do que o próprio Arthur Lira. Ele acabou ficando meio intrigado com isso e muito chateado. Mas eu queria saber a sua visão. Ok, passamos o arcabouço fiscal, pelo menos na Câmara, né? Está ainda em tramitação no Senado. A reforma tributária é um pouco mais complexa, até pelo fato de que não é um conjunto de legislações, um conjunto de ideias que está sendo articulado pelo próprio Congresso. Tem grupo de trabalho, tem governo, tem Congresso, tem entidades, tem uma série de pessoas e instituições trabalhando em cima disso. Ele pode ficar um pouco enciumado de não ter esse protagonismo, e aí muitas pessoas já estão falando de virar um Eduardo Cunha do Lula, o Arthur Lira, nesse momento. Você acha muito cedo para haver uma movimentação desse sentido? Posso só completar? Claro. Eu discordo dele, vou discordar de você num sentido. Eu não enxergo, na minha opinião, que o Lula está conseguindo ter mais protagonismo que o Arthur Lira, mas aí eu queria entender também da sua visão. Vamos lá, vou colocar o Van Dijk agora, no meio do caminho, vamos ver como que ele enxerga. O que eu vejo é que o Arthur Lira, ele se decepcionou logo no começo do governo. Essa é uma rusga que não é de hoje, em função vamos dizer assim, um golpe do Executivo com o Supremo na aprovação do processo da PEC da transição. Arthur Lira pediu um preço muito alto para articular isso. Lula, que é uma raposa, a gente pode falar muito do Lula, mas que o Lula é inteligente e entende de política, ninguém pode tirar isso dele. Talvez a pessoa que mais conheça de política no Brasil. Então, ele viu que ia ser um preço muito alto logo de cara, ele viabilizaria um Arthur Lira, vamos dizer, maestro do Congresso, principalmente na Casa Baixa. Ele falou, não posso dar esse protagonismo, e fez uma aliança com o Gilmar Mendes, que não se furtou em assinar o documento. A canetada no Supremo e bypassou de uma maneira que, vamos dizer assim, diminuiu a relação democrática da articulação de passagens de PECs. Ele foi diretamente e de uma maneira que deixou Arthur Lira em um xeque-mate. Esse bypass nunca caiu bem e nunca foi deglutido de uma maneira, vamos dizer assim, fácil por Arthur Lira. Arthur Lira quer dar o troco e é de diversas maneiras que ele vem dado. Por isso que eu tenho dito que é a morte por 1000 cortes, né? Todo tipo de pequena infração, todo tipo de pequeno resultado negativo ele vai auferir ao governo e dessa maneira ele vai falar para o governo, ele espera que o governo reconheça essa dificuldade e passe a dar mais espaço para que ele cresça nesse protagonismo. O Arthur Lira não é o Lula. Ele tem muito poder, mas ele não tem a capacidade de entendimento da estrutura política do Brasil como o Lula tem. Então, Arthur Lira gostaria de ser um Eduardo Cunha, mas também não é audaz como o Eduardo Cunha. Então, ele fica numa situação mais complicada. Eu não vejo o Arthur Lira tendo a possibilidade de um protagonismo desse tamanho para ser um presidenciável viável. Mas que ele vai ser um elemento muito fundamental na articulação da reforma, de todas as reformas, mas a reforma que está agora no prelo é a reforma tributária, é o sujeito para trazer para o seu campo.
Vandique, deixa eu só complementar, posso só complementar aqui? Porque eu tenho ouvido muitas análises políticas e que a leitura de muitos analistas é que hoje o Brasil, né, a gente tem uma divisão. O presidente acostumado com o presidencialismo de coalizão e hoje um congresso semi-parlamentar, como se fosse ali um primeiro-ministro. Tirando a figura do Lira ali, você falou, talvez uma possibilidade de se projetar até como um presidenciável. A gente entende, né, principalmente ali, que a Câmara e o Congresso, eles estão tendo esse poder, e não é de agora, dizem que, né, os analistas falam que começou inclusive com o Cunha, desde 2015, quando tirou a presidente Dilma Rousseff, esse protagonismo muito maior de quem dita a agenda em si, o legislativo, e não o executivo. Teria se invertido um pouco o painel desse movimento da coalizão. Na verdade, quem está querendo mais ali hoje fazer a articulação e entrar é o executivo para aprovar as pautas dele. E, na verdade, a gente vai enxergando esse poder sendo criado maior dentro do legislativo. Não que fosse o que o público não queria, até porque elegemos, né, o Brasil elegeu um Congresso mais conservador e um governo, um executivo com uma linha de esquerda. Então, há realmente uma divisão ali nas visões que até, por um certo ponto, é saudável no debate, né, de muitas das pautas. Mas, na sua visão, será que realmente o protagonismo aí de Lira, ele tem essa pretensão presidenciável ou ele mesmo entendeu que o parlamento é que tem ditado as regras no Brasil? Arthur Lira entende que o parlamento dita as normas quando o governo é fraco. Existe esse pormenor. O Brasil é um país semipresidencialista quando o governo é fraco. Quando o governo é forte e tem uma coalizão de sustentação forte, é um governo de coalizão. Então, o Brasil, como isso não está definido numa regra política, e tudo que não é combinado pode sair caro no final, fica a depender de quão capaz de articular uma estrutura governamental dentro do legislativo para que o governo tenha protagonismo. Na minha visão, Lira acredita que ele, por ser uma pessoa mais alinhada com a ideologia do Congresso, e vale notar uma coisa, o Congresso hoje, e por mais que a gente possa ser crítico do Congresso, nós temos um Congresso que é muito mais alinhado ideologicamente do que ele já foi, e isso é um ganho para a democracia. As legendas significam alguma coisa. Até pouco tempo atrás, o Congresso era muito mais fisiológico. A gente vai para onde tem dinheiro, né? Hoje existe um limite para isso. Não estou dizendo que parlamentar abre mão, renuncia dinheiro, não é isso. Mas eles têm muito maior alinhamento político, ideológico, do que a gente já teve na história do Brasil. E isso cria uma série de empecilhos para o governo bypassar essas ideologias. Até porque a gente, né, até completando aqui a informação, a gente trata sempre de assuntos que impactam a economia e toda essa questão política, né, as articulações, elas são fundamentais até para a aprovação das pautas que são de interesse econômico. Estamos falando de marcos fiscal, temos essa reforma tributária, todas essas articulações políticas, elas impactam diretamente também essas pautas. Paula, eu estudei muita ciência política, mas eu sou um economista, mas é através da ciência política que a gente entende mais o Brasil. O Brasil é um país que a pessoa na cadeira, seja lá quem for essa pessoa, ela tende a importar mais do que a instituição. Em países mais avançados, cuja democracia seja mais solidificada, etc., a instituição, ela supera a pessoa. Por exemplo, nós tivemos várias questões, inclusive com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, ou com o George W. Bush, que foram eleições e foram presidentes que foram questionados, tá? Não sou contra nem a favor nenhum dos dois. Mas a cadeira do presidente é maior do que o presidente em si. No Brasil, uma pessoa como Eduardo Cunha, ou como Rodrigo Maia, ou o próprio Arthur Lira, se tornam maiores do que a cadeira que eles sentam. Sim.